Após as fortes chuvas dos últimos dias, os moradores do Sol Nascente encaram, gente, um cenário de destruição. A coisa foi feia lá. Nós estamos com imagem ao vivo agora de um dos locais mais afetados pela chuva no Sol Nascente, viu? Casas invadidas, casas arrastadas pela força da água, famílias que perderam tudo que tinham, que já era pouco, gente, que já era pouco. O pessoal que estava ali é gente humilde, é gente que não tem onde morar, que tristeza. Diante dessa grave situação aí, o governador foi lá hoje pela manhã, ele visitou a região, ele disse que vai tirar as famílias que estão em local de risco. A Larissa Batista falou com a gente ao vivo de lá e ela mostrou pra gente um pouco da situação. E agora nós vamos mostrar uma reportagem pra você do que ela viu, o que ela acompanhou lá desde cedo, nas primeiras horas do dia, no Sol Nascente. Rodou. Segundo a Defesa Civil, o acionamento foi feito por volta das 5h30 da manhã. Mais de 20 famílias foram atingidas pela tempestade que caiu ao longo da noite. Ao lado da comunidade há uma barragem de contenção que, por conta do grande volume de água, se rompeu e levou as casas rua abaixo. É uma área irregular, está fora da poligonal do Sol Nascente, pôr do sol, e é uma ocupação recente, menos de 2 anos. Nós temos aí em torno de 20 imóveis danificados, afetados, sem condições de habitação nesse momento. E o que nós faremos aqui é a remoção inicial das famílias, dos seus pertences, e depois as demais providências serão adotadas aqui para evitar um novo problema ou uma nova habitação nesse local aqui que é irregular. Depois da chuva que passou durante toda a madrugada, a gente consegue ver, agora que está na luz do dia, todos os estragos que ficaram. O Thiago Leão, nosso cinegrafista, vai mostrar um pouco para vocês. A gente vê atualmente o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil trabalhando isso, porque várias casas aqui dessa região do Sol Nascente acabaram sendo impactadas. Então, parte do asfalto acabou cedendo, muitos barracos, muitas casas, então, de tijolos acabaram cedendo. A gente observa, inclusive, alguns itens, alguns utensílios que ficavam dentro dessas casas acabaram sendo arrastadas e colocadas para fora. Inclusive, vários portões, até motos foram carregadas, carros também acabaram chegando em uma região ali embaixo que fica próxima, inclusive, de um córrego. A gente, claro, vem conversando com a população, com as pessoas que moram aqui e foram impactados por isso. A Marlene, por exemplo, é uma moradora aqui também, Tem irmãos que moram aqui nessa área. Como é que foi durante essa noite? Que estragos vocês acabaram observando por causa da chuva? Olha, foi assim, momentos de muito desespero, Momentos que a gente não estava preparados e foi aquele terror. A família chorando, desesperado, teve pessoas que estão hospitalizadas, Amigo nosso aqui, rapaz aqui de baixo. Mas a minha irmã, meu irmão, a casa do meu irmão fica logo aqui embaixo. A minha irmã foram tudo, perderam tudo. A minha não foi afetada, que eu moro um pouquinho mais para cima. Mas nós agora estamos sem água, sem luz, sem nada. E o que a família, estão vindo de longe, de fora, para a gente procurar o máximo, para dar abrigo para eles até enquanto resolve essa situação. Na hora da enxurrada, a enxurrada derrubou a casa, E levou ela lá para baixo. Aí desde 2 horas da manhã que nós estávamos caçando ela. Aí agora que nós fomos achar ela lá dentro da cachoeira, lá embaixo, descendo o barranco lá. Como é que foi durante a noite? Vocês foram pegos de surpresa? Como é que essa água chegou tudo aí? Foi. Na verdade, eu estava em casa, aí minha mãe chegou aqui chorando, aqui já eram umas 2 horas da manhã, que a água tinha derrubado a casa, derrubado a parede, aí o telhado caiu em cima do guarda-roupa. Aí deu tempo dela correr. Aí na hora que nós voltou lá, já tinha derrubado tudo, tinha levado tudo, não sobrou nada. A dona Natalina, por exemplo, mora aqui há 1 mês e infelizmente teve a casa toda levada. Como é que foi a situação durante a noite? No momento, eu trabalhei ontem, Quando eu cheguei de serviço à tarde, aí começou a chover. Aí, quando foi meia-noite, o meu filho mais velho chegou, já estava entrando água, um pouquinho de água, não estava muito, sabe? Aí, só que começou a acumular muita água dentro de casa e a gente quebrou a parede, porque era só um cômodo, eu construí um cômodo e um banheiro. Então a gente ficava todo mundo junto. Eu dormia junto com meus 2 filhos, tinha 2 camas, meu filho mais velho dormia no chão, fogão, geladeira, guarda-roupa, era tudo no mesmo cômodo. Que eu pretendia construir mais para frente, entendeu? E arrumando aos poucos. Só que aí entrava água de um lado e saía do outro. Só que aí, quando a água da barragem estourou,
A parede não aguentou e o muro da vizinha do lado quebrou e foi tudo para dentro de casa. Começou o guarda-roupa caindo em cima da gente com muita água. O governador Ibanez Rocha esteve no local. Segundo ele, a área será completamente limpa e as famílias retiradas. Graças a Deus nós não tivemos feridos graves, teve uma pessoa só com pequenas escoriações que foi levada ao hospital. Agora o pessoal está todo reunido aqui, o pessoal da Defesa Civil, das sedes, da administração regional, para fazer a remoção dessas famílias para o ginásio da Ceilândia e depois a gente vê com o aluguel social como é que a gente consegue realocar essas famílias. E essa área que é uma área que nós vamos fazer a limpeza, tentar levantar tudo que tem ainda de bens que podem ser aproveitados, entregar essas famílias. E nós vamos estar aqui com toda a estrutura de governo para poder ajudar essas famílias todas dessa região. O seu José, por exemplo, mora com 4 filhos aqui. Um deles está acamado. E agora eu não sei como é que eu vou fazer para cuidar dele, porque assim, por um dia, 2, tem alguns parentes que suportam, mas muito tempo não tem condição. Não tem condição, de jeito nenhum. Ô, gente, que sofrimento, né? Que sofrimento. E foi de repente. De repente, o pessoal estava dormindo lá, estava deitado, caiu aquela chuva. Para quem está seguro em casa, né? Eu fico pensando, a gente é privilegiado sim, sabe? Por isso que a gente tem que agradecer o tempo todo a Deus, o tempo todo, por ter um lugar seguro para morar. A chuva, quando eu ouvi aquela chuva à noite, sabe? Agradecendo por estar segura, por estar em casa, minha família está bem. E enquanto tantas pessoas, como esses moradores que a gente vê aí, ouve o barulho da chuva e já sabe que vai perder tudo, sabe? Não tem para onde ir, acorda ali no meio da noite, perdeu tudo, não conseguiram levar nada, nem documento. O pouco que tinha foi levado pela água. Que tristeza, viu essa realidade ali do Sol Nascente. Como a gente acompanhou tudo desde o início aí, acompanhamos, o governador foi até o local, disse que vai ajudar essas famílias aí para conseguir alugar conseguirem, né, um local seguro para elas ficar. A situação desse senhor aí é tipo cortar o coração. Essa pessoa que perdeu o carro aí, que não tem mais o que fazer, perda total, e outras que perderam tudo que tinha dentro de casa. E famílias estão desabrigadas, elas estão em um ginásio ali de Ceilândia e não tem para onde ir. Como eu disse, o governador visitou a região, disse que vai levar essas famílias que estão em locais de risco para um outro lugar. A gente ainda não sabe onde é, mas com certeza vamos acompanhar aqui. Aí a imagem do pessoal tentando voltar para casa, ou tentando voltar em casa para pegar o pouquinho que sobrou. Acompanhando o pessoal, moradores, levando botijão de gás, que foi só o que sobrou ali depois do temporal, depois dessa água que saiu levando tudo, e dessa chuva que causou tanta destruição, tanto prejuízo. Olha aí, criança, povo sofrido, povo sofre demais ali, agora abrigados em um ginásio de Ceilândia e, claro, precisando de ajuda. Nós estamos acompanhando tudo, fazendo a nossa parte aqui, vamos continuar para tentar ajudar esses moradores aí a pelo menos voltar, né, recuperar o que eles perderam. Essa aí é a visita do governador. Hoje pela manhã fez questão de ir até lá para ver a situação de perto, mas a gente quer ver o problema resolvido, né, gente? Nós vamos continuar acompanhando, porque só a visita também não resolve. Mas ele prometeu para esses moradores que vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude, vai arrumar um local seguro para esses moradores. É claro que a gente vai ficar de olho para ver se isso realmente vai ser cumprido. Estamos em contato com os moradores e continuamos também com a equipe lá no local. E vamos atualizar vocês aqui. É criança, é idoso, sabe, gente, ali. Olha a cara desse senhor de camisa azul ali. Olha, gente, sofrimento. Parece que ele tá chorando. Tá chorando ali por ter perdido o que tinha, o pouco que tinha dentro da casa. Sofá levado, geladeira, bicicleta de criança, brinquedo. Sobrou nada, nada. Que tristeza. Vamos torcer para a chuva dar uma trégua aí agora à tarde, para eles conseguirem fazer esse trabalho lá. O SLU está trabalhando no local, o Corpo de Bombeiros também e a Defesa Civil, o SLU, para tirar ali o excesso de lixo, principalmente na barragem que foi feita ali, naquela represa que foi feita exatamente para impedir que a água chegasse até as casas. Mas a chuva foi tanta que ela não resistiu, transbordou, causando essa destruição aí, esse caos que a gente viu que foi que aconteceu com esses moradores do Sol Nascente. Essa é a represa aí.